o versículo 13. Diz assim, o 13, tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho a experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ponto número 1. O ponto número 2, queridos, eu gostaria de compartilhar uma história com os irmãos. É uma história fictícia. Eu pensei em apenas falar, em apenas citar essa história, mas fiquei preocupado de ter prejuízo ao falar essa história, apenas em recitar essa história, e esquecer de algum detalhe importante. Então eu vou ler essa história. Embora a leitura, nós saibamos que ela possa ser mais precisa e técnica, ela tira um pouco do brilho, da espontaneidade, mas eu vou preferir fazer a leitura, e entramos agora no segundo ponto, para que os irmãos não percam os detalhes mais impressionantes, os detalhes mais importantes dessa história. O nome dessa história é Um Odre na Fumaça. Não é assim que se faz, Abdula. Primeiro, você precisa deixar o odre ser curtido na fumaça por tempo suficiente, antes de introduzir água em seu interior. Falou Omar, com enorme doçura ao seu neto, enquanto este enchia de água um odre recém-feito com um couro de um cabrito. Eu só quero ver o que acontece com a água quando o odre não está pronto, disse Abdula ao avô, que observava atentamente o neto, um jovem pastor de cabras do deserto do Negueb, em seu infantil experimento. Sorrindo para Abdula, Omar, o velho beduíno do deserto, explicou mais uma vez ao neto a importância de o odre estar curado, pronto para então ser útil, conforme o seu propósito. Servir de recipiente para dar de beber aos homens. Tempo e resistência. Abdula. Essas foram as duas palavras que Omar utilizou para reforçar o ensinamento ao neto sobre o preparo de um odre na fumaça. Sim, é uma questão de tempo, até que o odre ganhe a resistência necessária adquirida pelo calor da fumaça a que é submetido, antes de estar pronto para conter o nosso mais importante bem, a água que nos mantém vivos durante nossas longas jornadas pelo deserto. Omar continuou explicando ao pequeno Abdula que os odres são semelhantes aos homens, os quais, na medida em que são experimentados, pelas provações no decorrer do tempo, recebem a oportunidade de se tornarem mais fortes, mais resistentes, até alcançarem a maturidade. Os homens precisam entender que em sua jornada pelo deserto da vida, é necessário trilhar o caminho do aperfeiçoamento. A fumaça e o calor nos fazem perceber que somos um odre ainda cru e que nossa carne precisa ser completamente tratada, a fim de que não se perca a água que por nós é levada para dessedentar a nós mesmos e a outros homens durante a caminhada. Falou Omar em voz baixa, mas segura, olhando dentro dos olhos de Abdula. Me diga, vovô, e a água colocada no odre que não está pronto? O que acontece com ela? Tanto a água como o odre se perderão, meu neto. Um odre sem preparo é semelhante a um homem que recebe talentos, mas os faz perecer, os faz apodrecer, por não saber que tudo neste mundo deve ser feito visando a um fim proveitoso. Nossos talentos e recursos, a nossa água, devem ser usados para servir aos homens. Somos apenas mordomos de Deus, meu pequeno Abdula, completou Omar, lembrando naquele momento do nascimento e do nome dado ao neto. Todos os homens devem se ver, assim como é o seu nome, meu neto. Quando você nasceu,
Seu pai deu a mim a felicidade de escolher o seu nome, Abdula, que quer dizer servo de Deus. O perfeito odre, o odre maduro, é o homem que aprendeu em suas fraquezas, debilidades e provações a receber e doar tudo que lhe foi dado pelas mãos de Deus, da mesma maneira que o odre recebe e doa a água depositada em seu interior. Aquele que aprendeu o sentido da vida compreendeu que o único propósito de nossa existência é servir a Deus e aos homens, matando a sede de quem tem sede. Por essa razão, Abdula, os odres devem passar pela fumaça a fim de serem úteis aos homens. Gostaram da história? Uma história muito simples. Embora fictícia, é uma história que tem a possibilidade de acontecer no deserto. Odres ainda são feitos, odres ainda são fabricados no deserto. E essa história tão simples, que nos fala de personagens fictícios, mas que retratam experiências possíveis, é uma história que nos fala a respeito de profundas verdades que nós precisamos compreender em nossa existência humana. São verdades que devem ser entendidas, verdades que devem ser acolhidas em nossos corações. Eu quero compartilhar algumas dessas verdades que são profundas, que são importantes para a nossa existência nessa noite. Certamente eu não poderia falar de toda a história, de tantos pontos que são importantes. Eu sei que enquanto eu lia essa história, alguns irmãos já foram conectando alguns pensamentos, foram fazendo algumas conexões de ideias com as Escrituras, eu tenho certeza disso. Mas eu quero apenas tomar 3 ou mesmo 2 verdades que são centrais dessa história para compartilhar, para refletir juntamente com a igreja, com essa assembleia nessa noite. A primeira verdade, meu querido, e anote isso no seu coração, guarde isso no seu coração. A primeira verdade, Deus tem muitos servos nesse mundo. Amém? Você sabia disso? Quantos servos ele tem? Muitos? Quem são os servos? Todos os homens são servos de Deus. Todas as criaturas servem a Deus. A primeira verdade que você precisa entender: nós somos servos de Deus. Se você olhar perto de você, à sua esquerda, à sua direita, para frente, para trás, se você olhar para todas as esquinas, para o mundo inteiro, você vai ver servos de Deus. Pastor, mas mesmo aqueles que não acreditam em Deus, até o ateu, ele é servo de Deus. O ateu, ele corre de Deus. O ateu, ele não acredita em Deus, como diz o pastor Alexandre, ele passa a vida inteira combatendo a ideia da existência de Deus, mas ele é servo de Deus. Mesmo não tendo a consciência, mesmo não querendo, mesmo não sabendo, toda a humanidade, todos os seres criados são servos de Deus. E nós precisamos entender essa verdade. Uma outra verdade, a segunda verdade, é preciso aprender a receber e a doar tudo aquilo que nós recebemos das mãos de Deus. Esse ar que você respira pertence a quem? A comida que te sustenta, que te alimenta, vem de onde? Vem de Deus. A água que você bebe, a água dessa história, a água que você toma na sua casa, o carro que você anda, a casa que você vive, seja ela própria, seja ela de aluguel, a roupa que você veste, o salário que você tem, a família que você tem, todas as coisas provêm de Deus, que é a fonte, que é a origem, que é o mantenedor, que é o sustentador, que é a essência de todas as coisas criadas, visíveis ou invisíveis. E nós precisamos, como servos de Deus, entender que é preciso aprender, receber e também doar aquilo que nós recebemos de Deus. Mas eis a dificuldade.
A dificuldade é o aprendizado. A dificuldade é você aprender que tudo vem de Deus. Aprender que aquilo que Deus tem depositado na sua mordomia humana, na sua mordomia cristã, você precisa compartilhar. Então vem o terceiro ponto, mas está intimamente ligado ao segundo ponto. Por isso podemos considerar apenas 2 pontos. Aquele que precisa aprender a receber e doar aquilo que de Deus recebeu, ele precisa caminhar e trilhar por um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de amadurecimento, um caminho de confrontação ou confrontamento. Ficou melhor? Um caminho em que o seu coração, ele vai se deparar com muitas circunstâncias, em que você vai ser testado. E esse servo de Deus, na prática, ele vai perceber o quanto ele precisa aprender a reconhecer quem ele é diante de Deus, diante do mundo, diante da criação. É um caminho longo, é um caminho árduo, é um caminho difícil, um caminho em que nós, como odres de Deus, como servos de Deus, nós precisamos trilhar. Talvez você queira fugir hoje desse caminho. Talvez você queira fugir amanhã desse caminho. Talvez você esteja fugindo a vida inteira desse caminho de aperfeiçoamento, de treinamento, de capacitação, de mudança, de transformação, de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Mas um dia nós precisamos nos deparar com a grande realidade de reconhecer que o servo de Deus, ele tem um propósito definido na sua existência. Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes você pensou esse ano, que já está acabando, pastor Alexandre? Quantas vezes você já pensou esse mês, essa semana, ou hoje, se você pensou alguma vez, qual é o propósito da existência humana? Qual o propósito, qual o sentido da sua vida? Por que você nasceu? Por que você está aqui? Por quê? Tem gente que diz assim, eu vim a este mundo a passeio. Já ouviram essa expressão? Já ouviram essa expressão? Eu vim a este mundo a passeio. Eu só quero curtir a vida. Eu só quero viajar. Eu só quero gastar o meu dinheiro. Eu só quero curtir as minhas férias. Eu só quero andar no meu carro. Só quero deixar a minha casa arrumada. Eu só quero o meu prazer, a minha vida, aquilo que me faz bem. Veio este mundo a passeio. Não há nenhum problema na diversão, não há nenhum problema em termos prazer, mas é um grande problema, esse tipo de consciência ou de inconsciência em que a pessoa está nesse mundo a passeio. Há outros que são diferentes. Eu vim a este mundo apenas a negócios. Eu vim a este mundo apenas para trabalhar, para amealhar uma grande fortuna, para ter, para ganhar, para conquistar, para ter dinheiro, para ter status, para ter poder, para ter fortuna, para ter conhecimento, para ter casas, para ter carros, apartamentos, fazendas, negócios, empresas, sucesso. E a pessoa também não vive uma vida cumprindo o propósito de Deus. Mas qual é o sentido da nossa existência? Nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que esses servos são odres vivos. Amém? Diga para quem está perto de você, você é um odre vivo. Você é um servo odre. Eu falo nessa noite para homens que são odres, para mulheres que são odres, para uma igreja que é um odre, que é um recipiente. Para que serve um odre? Nós vimos na nossa história tão simples. Para que serve um odre? Primariamente, para conter alguma coisa. Em nossa história, o odre continha um líquido muito precioso para a subsistência dos seres humanos, para a jornada que cada um de nós tem a prosseguir, a jornada humana,
a jornada familiar, a jornada de igreja, a jornada espiritual. Nós precisamos saber que é necessário contar com esta água que está dentro de nós. Você é um odre vivo. É muito interessante quando nós fazemos uma pesquisa sobre a cultura oriental. O odre, ele não apenas servia como reservatório, como recipiente para a água, mas também para o vinho, para o azeite, para o leite. E eu gosto muito dessa pedagogia bíblica, dessa pedagogia dos símbolos das Escrituras. E quando nós aplicamos essa pedagogia na nossa experiência, como nós aprendemos? Um odre contém água, um odre contém azeite, um odre contém leite, um odre contém vinho. E você olha e fala assim: pastor, realmente a sua pregação é a pregação de 3 pontos, que eu não estou entendendo nada. Até agora não entendi nada. Olha para dentro de você. Quem é que está dentro de você? Existe um Deus que habita em você? Existe um Deus que habita em você? Esse Deus, ele é refrigério na tua vida, meu irmão? Quantas vezes esse Deus é a água que vai dessedentar a sua sede? Quantas vezes esse Deus é a água que te traz refrigério nas tuas aflições? Esse Deus é o bom vinho, é o vinho novo, é o melhor vinho que está dentro de você, que te traz felicidade, que traz festa, não a festa de Natal do mundo, mas a festa divina da comunhão, do nascimento do divino no humano, do humano no divino, da reconciliação, da unidade com Deus, da unidade com os irmãos. Isso é festa. Quantas vezes esse Deus é refrigério, é vinho, é festa, é comunhão, é alegria. Quantas vezes esse Deus é leite, é sustento para a tua vida, para a tua alma, quando você está cansado, quando você está tão sobrecarregado, está fraco, e esse Deus, como esse sustento, ele te levanta, ele fala assim: se alimente de mim, coma de mim, beba de mim, eu sou a tua cura, o teu refrigério. E falando em cura, quantas vezes esse Deus não é o azeite que é derramado sobre as tuas feridas, sobre as tuas chagas, sobre o teu coração, a tua alma que está quebrada, que está partida, está dilacerada. Esse Deus está dentro de cada odre humano que somos nós. Mas além disso, meu irmão, eu quero dizer que o odre, ele não apenas contém a água, o odre não apenas contém, seja o azeite, o vinho ou o leite. Esse odre contém Deus. Esse odre contém também habilidades, capacidades, dons, talentos humanos. Esse odre, ele se utiliza dos recursos que o próprio Deus dá a cada um de nós. E você tem que enxergar Deus em você, mas você precisa enxergar também que o odre, além de conter, e essa é a primeira finalidade do odre, conter. Mas a segunda, o odre, ele faz o quê? Ele dá, ele doa, ele reparte, ele distribui para aquele que tem sede, para aquele que tem fome. E eu não me canso de falar isso, que vida cristã, evangelho genuíno, é o evangelho que nós experimentamos. Deus em nossa vida, mas é o evangelho que nós repartimos Deus da nossa vida para a vida daquele que precisa. Quem entendeu, diga amém. Mas há muitos problemas que acabam nos impedindo de perceber Deus dentro de nós. De perceber que Deus, ele é o doador da vida. Que Deus, ele é aquele que sustenta todas as coisas. Entulhos dentro do nosso coração. Amarras na nossa alma. Eu gosto muito de um texto que o pastor sempre lê aqui nesse local. Livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 11, 12, versículo 13, quando Davi está consagrando o seu tesouro ao Senhor para construir, para dedicar, para construir o templo. Lembra desse texto? O que Davi diz ali?
tentar parafrasear o texto. Pois é, Senhor, nós estamos aqui para trazer um grande tesouro a Ti, porque nós somos tão bons, porque nós somos tão importantes, nós somos tão ricos. Eu tenho tanta prata, tenho tanto ouro, tenho madeira, tenho pedras preciosas, e porque sou rico, porque posso, porque a minha mão conquistou, porque o meu braço conquistou, eu trago a Ti para a construção da Tua casa. É assim que diz o texto? O que diz o texto? Tudo vem de Deus. Das Tuas mãos, ó Altíssimo, nós recebemos e voltamos e devolvemos para Ti. Percebem? O odre é aquele que sabe que possui riquezas. O odre é aquele que sabe que possui no seu interior algo que é útil para servir a Deus e servir também os homens. Mas o odre não pode ficar fechado. O odre não pode ficar preso. Ele não pode reter aquilo que não pertence a ele mesmo. Aquilo que você possui, meu irmão, possui porque Deus deu. Aquilo que está em tuas mãos está porque Deus te deu. E nós precisamos aprender a repartir aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Mas como eu dizia, resgatando o pensamento, a ideia, há muitos problemas no nosso coração. Há muitas dificuldades dentro de nós. Essa carne ainda do odre da história, que quando essa carne não é tratada, quando essa carne não é completamente vencida e retirada, e não pense em pele, não pense em carne, na história é carne, mas pense na sua obstinação, mas pense no seu orgulho, pense na sua avareza, pense no seu coração fechado, no seu coração que odeia, no seu coração que não ama, no seu coração que trai, no seu coração que não respeita. Isso é carne. E essa carne tem que ser retirada, tem que ser raspada, tem que ser tratada pela fumaça. Os entulhos da nossa alma devem ser completamente vencidos e tirados. Eu me lembro de uma história, abra a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 26, apesar de ser uma outra alegoria a ser trazida, mas ele é muito pertinente a esse momento da palavra. Gênesis capítulo 26, versículo 18, que diz assim: E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Preste atenção nessa história. Abraão cavou muitos poços para o seu rebanho, para os seus servos, para ele mesmo, para a manutenção da sua vida diária, da sua vida comum. Depois da morte de Abraão, Isaque herda todos os poços do seu pai. Mas havia um problema: os poços herdados, a riqueza herdada, a água estava obstruída, estava completamente sem acesso, porque havia entulho, porque havia entupimento naqueles poços. Eu vejo isso muito na nossa experiência humana, queridos, na nossa experiência de ministério, na nossa experiência individual, que há tanta coisa rica dentro de nós. Deus nos deu tanta sabedoria, tanta palavra, tanto conhecimento, tantas dádivas, e nossos corações estão só pingando a água para nós mesmos, e o que dirá para outros? Nós não temos, muitas vezes, uma experiência com Deus, uma experiência que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida de uma maneira mais forte, mais dinâmica, porque há entupimento no nosso coração. Nós somos odres carnudos,
Nós somos poços entupidos, mas é necessário mudar. Quem quer mudar? Quem quer trilhar o caminho do aperfeiçoamento? Quem quer trilhar o caminho da mudança? Se reconhecendo como servo de Deus, aprendendo que tudo veio de Deus, aprendendo a doar aquilo que Deus tem dado, a compartilhar, a não mais reter. Como isso é possível? Aprendendo nos sofrimentos e nas provações. Eu gosto muito de falar sobre sofrimentos. Eu prego muito sobre provações e sobre sofrimentos. Não porque Deus precisa de advogados. Quem sou eu? Um mero verme para defender o juiz de todos. Mas o sofrimento ele é muito mal compreendido na igreja do Senhor. As provações, elas não são compreendidas na igreja do Senhor. Porque aqueles extremos que dizem assim que Deus jamais permitirá o sofrimento para o cristão. Aquele evangelho falso, evangelho das alegorias, das caricaturas, dos pregadores, das grandes multidões, com seus ternos bem cortados, bem alinhados, que pregam prosperidade, que pregam o céu hoje aqui na terra, porque o crente, o servo de Deus, não pode passar por tribulações. Mas aqueles também no outro extremo que dizem assim que tudo na vida é sofrimento, só sofrimento, sofrimento, sofrimento. E não existe equilíbrio, não existe um ponto onde eu consigo passar pela tribulação, eu consigo passar pelo sofrimento, mas me ver como um servo útil diante do Senhor. O sofrimento que Deus permite na tua vida é para que você tenha a sua carne tratada, a sua carne completamente vencida, e os obstáculos que estão dentro do teu coração sejam retirados. Amém? Deus quer utilizar a sua vida como um canal de bênção, como um odre para matar a sede de quem tem sede, para levar vinho, felicidade, para levar sustento, para levar alegria, para levar cura para aquele que precisa. Mas você, em primeiro lugar, precisa ser curado. Você, em primeiro lugar, precisa matar a sua sede em Deus e com Deus. Esse ministério é um ministério extraordinário, queridos. Sim ou não? Sim ou não? Mas já parou para pensar o quanto nós poderíamos ser melhores? O quanto nós poderíamos avançar ainda mais como ministério? Mas há obstáculos no meu coração, obstáculos que me impedem de gastar 2 horas e meia do meu domingo, porque o domingo é meu, pertence a mim, é o meu dia de descanso sagrado, e eu não posso gastar 2 horas do meu precioso tempo com a igreja. Isso é carne, isso é pedra, isso é tronco, isso é obstáculo, isso é sujeira dentro do coração. E eu preciso ter o meu coração tratado por Deus. De repente você não está muito feliz com essa mensagem. É uma mensagem que vai nos desconcertando, mas é uma mensagem extremamente necessária e atual para a nossa conjuntura, para a nossa experiência. Nós precisamos entender que há muita riqueza em nós, mas o baú está fechado, o odre está lacrado, o poço está entupido. Faça como Isaac, tire as pedras do poço e beba água. Faça como o homem da nossa história, que ensina o seu neto. É necessário que o odre passe por um período de amadurecimento, um período de capacitação, um período de transformação. Não queira fugir do processo natural, não queira fugir do processo inevitável de comunhão, de transformação. Há muita gente que ama esse ministério, que ama as mensagens dessa igreja, mas quando começa a passar e a sentir o vapor e o calor, pastor Alexandre, da fumaça, ele já pula fora. Diz, não, isso não é para mim.
Vou voltar para o meu lugar, porque fumaça, porque calor, porque deserto, isso não é para mim. E as Escrituras nos dão inúmeros exemplos, dezenas de exemplos, de que Deus, sim, eu repito, Deus, sim, Ele permite que nós passemos por dificuldades, que nós passemos por tribulações, que nós passemos por provações. Na soberania de Deus, no seu arranjo soberano, seja na vontade diretiva de Deus, na vontade permissiva de Deus, o homem passa por provações, mas visando um fim proveitoso. Você não é servo do homem, você é servo de Deus. E Deus, Ele quer que a sua vida seja um odre cheio de água de vida, cheio de palavra, de cura, para aqueles que estão sofrendo. Qual o papel da igreja? Qual o teu papel? Qual o propósito da igreja hoje, no século 21? A igreja do arrebatamento, a igreja do último período profético da história. Qual o nosso papel, queridos? Levar água para aquele que tem sede. Levar cura para aquele que está enfermo. Levar paz para aquele que não tem paz. Aquela família que não tem paz dentro de casa. Aquele pai que não sabe mais o que fazer com o seu filho. A esposa que está para largar o marido. Os filhos que estão perdidos. Pastor, mas onde que é isso? Se você olhar para perto de você, talvez você encontre um caso ou outro. E o que nós faremos? Nós precisamos avançar. Nós precisamos reagir. E eu volto agora para o texto. Para o terceiro ponto agora, é o retorno para Filipenses, capítulo 4. Volta lá, junto comigo. E novamente com você. Aprender a receber e aprender a doar não é fácil. Você entendeu? Aprender a receber e aprender a doar não é fácil. Já viu aqueles meninos marrentos de 12, 13, 14 anos de idade? Eu tenho uns lá em casa, de que acha que tudo na vida é muito fácil. Quem já foi assim? Na sua adolescência, que você estufava o peito, e aí depois ia caminhando ou correndo e empurrando tudo e a todos com o seu peito. Não sabia do valor das coisas, do valor da vida, do valor de tantas coisas importantes. Quem não sabe receber, não sabe e não pode doar. Quem não sabe que a vida pertence a Deus, não é grato por essa vida. E, portanto, não pode falar de vida. Quem não sabe que o amor pertence a Deus, e que o amor é o próprio Deus, não sabe o que é o amor, portanto, não pode falar de amor. Quem não conhece o tesouro que está dentro de si mesmo, e não valoriza a Deus, não valoriza a igreja, não valoriza a comunhão, não valoriza os irmãos, não valoriza o ministério, de fato, não pode estar sabendo o que está acontecendo com a sua própria vida. E não pode falar de Deus, de vida, de existência, de socorro, de saúde e de cura. As nossas enfermidades da alma, nossos desajustes familiares, a nossa tristeza, nossos fracassos, eles são o resultado da nossa falta de reconhecimento de Deus e do nosso propósito enquanto odres, enquanto vasos que estão aqui a serviço de Deus e dos homens. Enquanto eu estiver vivendo a própria vida, a minha vida, de modo egoísta, sem olhar para aquele que sofre, aquele que perece, eu não posso dizer que eu sou útil ao Senhor. Eu não posso dizer que de fato e de verdade Deus tem um caminho em mim.
Irmãos, o nosso evangelho tem que ser prático. O nosso evangelho tem que ser um evangelho que cura aquele que está enfermo. Mas quando eu digo cura, não é a cura física, necessariamente, ela pode acontecer, mas é a cura do coração, é a cura da alma. Essa semana nós fomos bombardeados, nossos grupos de WhatsApp, e inúmeros comentários, os pastores que se mataram, os pastores que se suicidaram. Quem recebeu isso aqui? É porque o pastor era fraco, porque o pastor era ladrão, porque o pastor era aquilo, porque o pastor aquilo outro. E a pessoa não enxerga a dor do outro. Nós estamos tecendo esses comentários. Não é o comentário do mundo, não. Não é o comentário daquele que olha de fora. É o comentário de pastores, é o comentário de irmãos, é o comentário da igreja, falando do Filho de Deus, do seu próprio irmão. Por quê? Porque o odre está cheio de carne. E a carne fará com que a água se apodreça. E o odre vai se perder. E a água também vai se perder. Tantos talentos que Deus te deu. Tanta coisa para fazer. Às vezes nós ficamos implorando. Me perdoe, pastor Alexandre, hoje eu vou falar. Ficamos implorando irmãos para servir a igreja, para servir uns aos outros. E a gente não consegue ver isso na igreja. Por quê? Porque tem muita carne para ser tirada, tem muita pedra para ser tirada. Queridos, eu sei que essa palavra entristece. Eu sei que essa palavra, ela machuca o coração. Eu tenho consciência disso. Mas essa palavra hoje entristece você. Essa palavra hoje, ela traz um peso na sua alma. Ela traz um certo desconforto na sua alma. Mas saiba de uma coisa, essa palavra é como uma lâmina que vai tirar a carne excessiva desse couro, desse odre. E vai expor esse odre à fumaça, ao deserto, para que você possa ser útil ao teu irmão e útil a Deus também. E quando eu olho para as Escrituras, eu não consigo ver pessoa que tenha tido maior clareza sobre o propósito de Deus, sobre o que significa servir a Deus, sobre o que significa ter equilíbrio na vida humana, na vida cristã, do que o apóstolo Paulo. Por isso eu li esse texto no início da reunião, da ministração. Quero trazer novamente esse texto agora e vincular esse texto na pregação de 3 pontos com a mensagem. O apóstolo Paulo assim diz, leia novamente comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei, versículo 12, estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Percebe quem é Paulo? E esse caráter, e essa essência de vida, esse comportamento, essa mente cristã, tem que ser reproduzida em nós também. O apóstolo Paulo é um homem equilibrado. O apóstolo Paulo é um homem centrado. O apóstolo Paulo é um homem que sabe viver a vida com Deus. E essa experiência tem que ser reproduzida. É a experiência do odre. É a experiência que a Bíblia fala sobre o ouro que é provado, a prata que é provada no cadinho ou no crisol. É a experiência do deserto, onde muitos passam pelo deserto, passam murmurando, passam reclamando, passam falando que Deus não os ama, que Deus não os vê, que Deus não cuida, que Deus não ampara, que Deus não abraça, que Deus é mau, que Deus não enxerga. Mas há outros, tão pouquíssimos de verdade, que olham para o deserto,
que olham para a provação, que olham para o calor, para a fumaça, para a escassez, mas conseguem enxergar a mão de Deus, conseguem enxergar o cuidado de Deus no maná, na água que brota da rocha, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, consegue ver o abraço de Deus, mesmo na dificuldade, e consegue perceber na sua existência: eu não estou caminhando sozinho, Deus está comigo, Deus é a minha luz, Deus é o meu guia no deserto ou na fornalha, não importa o que aconteça, Deus, Ele é Deus. E o apóstolo Paulo é um homem dessa grandeza, dessa magnitude, e nós temos que transferir esse coração do apóstolo Paulo para a nossa experiência. Equilíbrio. Equilíbrio. O odre que passa pela fumaça, ele passa pela fumaça com um propósito. Ele precisa ganhar resistência. Ele precisa ganhar elasticidade. Porque se não tiver a resistência, a flexibilidade necessária, o odre se rompe, o odre perece, a água se perde. Mas é necessário, é indispensável que haja fumaça, que haja aprovação. Por que eu estou sofrendo? Por que isso acontece comigo? Por que tanta dificuldade? Passe pela aprovação, sem murmurar. Passe pela dificuldade, sem dizer que Deus não te ama, que Deus não cuida de você, que você não consegue mais, que a sua vida é só uma vida de sofrimento. Não faça isso. Passe pela aprovação, sabendo que Deus está te preparando, está te capacitando, está ampliando a sua capacidade de servir a Deus, de servir o próximo. O apóstolo Paulo é um homem que está no centro, está em perfeito equilíbrio. Eu achei muito interessante fazer uma pesquisa sobre essa mensagem de hoje. Há uma palavra no campo da psicologia, também da psicanálise e das ciências que estudam a psique humana e o comportamento humano. Os irmãos que estão aqui, irmão Lúcio, irmã Marlene, poderão me ajudar, que é resiliência. Quem já ouviu falar da palavra resiliência alguma vez? A palavra resiliência, ela nasceu da física. Vladimir, é isso mesmo? Resiliência, que é uma capacidade mecânica que alguns, ou que todos os corpos deveriam ter, de se dobrar, de serem flexíveis, de serem elásticos e voltarem à sua normalidade. Isso é resiliência. Então, testes mecânicos são feitos em vários materiais. E o quanto aquela viga, aquela barra de aço, ela consegue ser curvada sem se quebrar e depois ela fica deformada? Não, ela volta à sua normalidade. Quem entendeu, diga amém. Eu estou falando sobre Paulo. Eu estou falando sobre você. Eu estou falando sobre o odre na fumaça. Nós somos envergados muitas vezes. Nós passamos por situações que são traumáticas, que bate um desespero dentro do nosso coração. E você não sabe o que vai fazer. É a perda de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão, é a enfermidade, é o cansaço, é o desemprego. O que mais que afeta? Quais são as aflições que podem nos afetar? Me diga aí, me ajude. É a falta de querer congregar, de querer caminhar, apesar que isso aí não é uma aflição, é uma decisão. Mas nós passamos por dificuldades que nos dobram, e às vezes nós nos quebramos. E aí que está o grande problema. Nós não temos equilíbrio, nós não temos flexibilidade, nós não temos elasticidade, porque nos falta, eu quero fazer agora o uso de uma outra palavra da física, nos falta a têmpera, irmão Vladimir. Nos falta a têmpera, nos falta
aquilo que é necessário para ser curvado e depois voltar à normalidade. Tem gente que quando briga em casa com a esposa, ou briga com o marido, a vida dele já acabou. Isso acontece? Acontece. Tem gente que quando não tem dinheiro, ele não louva a Deus, ele não serve a Deus. Isso acontece? Acontece. Agora, veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sei estar humilhado. Eu sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Você percebe onde o apóstolo Paulo está? Ele está aqui, só debaixo da tribulação? É aqui que ele está? O apóstolo Paulo ele agradece a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu só sei louvar a Deus e servir a Deus pela tribulação, quando sou perseguido, quando sou açoitado. De outra maneira eu não consigo servir a Deus. É assim que você vê o apóstolo Paulo? Não. Você vê o apóstolo Paulo então, nos banquetes, na fartura, caminha boa, confortável, lençol de cetim, travesseiro de pena de ganso. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor me deu. Por isso eu te agradeço e te louvo apenas nessa situação. E aqui, o apóstolo Paulo sabe viver na fartura, sabe viver na abundância, sabe viver também na escassez. Alguém para viver assim não pode viver nos extremos. Ele precisa de têmpera, ele precisa de resiliência, de flexibilidade, ele precisa estar no centro do propósito de Deus. E esse centro, esse propósito, somente é conquistado, queridos, quando nós temos o conhecimento e o reconhecimento da nossa fragilidade humana. De quem você é. Quando você olha para Deus, como fez Enos, lá em Gênesis, filho de Adão, e seus primos, seus irmãos, os seus parentes todos ali construindo, edificando, plantando. E não que seja errado edificar, plantar e construir, mas eles fizeram da existência humana dessa vida o seu Deus, o seu suporte, a sua existência, a sua razão. Eu tenho certeza que Enos também plantava ou colhia, ou era um pastor de ovelhas, ou tinha casa, ou ele vivia no sereno. Vivia no sereno? Debaixo de uma pedra, de um toco? Não, mas Enos invocava o nome do Senhor. E por quê? Porque reconhecia que era fraco, que era frágil, que era pequeno, insignificante, mortal diante de Deus. Somente quando eu reconheço que eu preciso de Deus, eu me vejo servo de Deus. Somente quando eu reconheço que eu sou pequeno demais, eu consigo servir a Deus. Pessoa orgulhosa, pessoa que acha que é melhor do que o outro, pessoa que não consegue olhar para o próximo e ver nele um irmão, mas é um olhar indiferente, um olhar de superioridade. Tem que ter o coração tratado, tem que passar pela cruz, precisa passar pela cruz de Cristo, para que, como na história que nós vimos, ele se veja como servo, o Abdula. Não importa o nome, pode ser o seu nome, pode ser Alexandre, pode ser Renato, pode ser Jailson, pode ser Silvia, pode ser qualquer nome que está aqui. Senhor, eu sou servo, e porque sou servo, Senhor, eu vou servir. Redundância, né? Porque sou servo, eu vou servir. Você é servo, então sirva. E para servir, permita que Deus trabalhe no teu coração. Permita que Deus, Ele tire do teu coração aquilo que está impedindo você de ser útil no seu propósito. Tem tanta coisa para ser feita. Tem tantas pessoas para serem ajudadas. Tem tanta coisa para ser feita nesse ministério, nessa igreja.
tantas casas para serem visitadas, tantas pessoas para serem abraçadas, tantas pessoas que precisam da sua ajuda, e você só pensa em você, ou só pensa no empregado da igreja, naquele que, mesmo não tendo carteira assinada, tem a obrigação de servir, porque é o contratado espiritual do De Volta à Palavra. E você não se vê como um odre, você não se vê alguém que recebeu talentos e recursos para servir a igreja do Senhor. E nós falamos de reino, nós falamos de reino, nós falamos de vida orgânica, nós falamos de diferencial, sem querer passar pelo processo de transformação. Meu irmão, se não existir transformação, se não existir no nosso coração entrega, reconhecimento de quem Deus é, reconhecer quem Deus é, quem você é, quem o próximo é, você vai se quebrar ao meio. Mas se você entender que você precisa passar pelo processo de aperfeiçoamento, junto com Deus, caminhando com Deus, para servir a Deus, para servir o teu irmão, você então terá têmpera, resiliência, flexibilidade, amadurecimento. Esse é o caminho. Não existe outro caminho. Pastor, mas eu não quero esse caminho para mim. Eu sinto muito, mas eu tenho que falar uma grande verdade para você. Não existe outra saída. Não existe. Se você não passar hoje pelo caminho desse sofrimento, do amadurecimento, pelo calor, pela fornalha, pela fumaça, sabendo entender o que você precisa fazer e onde a sua vida tem que ser mudada, amanhã você vai passar. Um dia você vai passar pela fumaça. Não me importa se é hoje ou se é amanhã. Eu encerro a reflexão de hoje, tão dura, sem amém, sem glória a Deus. A minha pregação de 3 pontos, eu não sei se funcionou, mas uma coisa é importante, independente da estrutura da mensagem, independente se foi uma pregação de 3 pontos, de 4, de 5 pontos, se você entendeu quem você é, que você é um servo que tem que aprender pelo caminho do aperfeiçoamento, a ser liberto das suas próprias paixões, dos seus prazeres, da sua carne, do seu braço, da sua confiança, daquilo que te faz pensar que você pode tudo e não olhar para ninguém nem para Deus. Se você entendeu que é necessário mudar, a pregação de 2, de 3 pontos valeu a pena. Eu quero encerrar lendo novamente o texto que foi lido no início dessa reunião. Quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui para o tablado, a plataforma, para cantar uma canção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós temos uma base bíblica para estruturar até melhor essa mensagem, dizendo que você é consolado. Amém? Nunca diga que você não recebeu consolo da parte de Deus. Você é consolado. E o consolo que você recebe, para que serve esse consolo, de acordo com o texto? Para consolar. Primeiro você recebe. Você é um odre, você recebe o quê? Consolo. Você recebe cura. Você recebe ajuda, você recebe aconselhamento, você recebe livramento, você recebe tantas coisas, são incontáveis. Depois que você recebe, você vê o outro que precisa de quê? De consolo,
de ajuda, de amparo, esse consolo precisa se manifestar na vida do outro por teu intermédio. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nessa palavra. Eu peço que você possa aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda com todo o seu coração e com a sua força.